gente recebe agora, direto do nosso estúdio de Brasília, a Alice Maciel, que é repórter da Agência Pública, porque a gente começa hoje uma nova parceria no ICL, todas as quintas, então, aqui no N1, a equipe da Agência Pública conversa com a gente sobre apurações exclusivas da plataforma de jornalismo investigativo. Hoje o assunto é daqueles que deveriam deixar todo mundo em alerta. Cada semana a gente vai trazer um dos repórteres da agência responsável pelo tema, tá? Então, por isso hoje que a gente conversa com a Alice é sobre o projeto que autoriza a iniciativa privada a comercializar nada mais, nada menos do que o plasma humano. Esse projeto já está tramitando no Senado, a reportagem investigativa da Pública apurou quem de fato sai ganhando com a proposta, é isso que a Alice vai explicar para a gente, né? Bom dia, seja bem-vinda e de cara já parabéns pela tua matéria, que é tão importante que a gente precisa discutir e contar para a nossa audiência o que está acontecendo e apurar a responsabilidade de quem está à frente desse projeto. Olá, bom dia, Vivian, Rodrigo, William. Primeiro eu queria agradecer esse espaço, essa parceria, né, que o ICL está abrindo esse espaço para a agência pública, para a gente falar aqui sobre as investigações das reportagens dessa equipe, né, tão corajosa que é da agência pública. Então, conta pra gente, por que esse projeto deve causar tanta preocupação? Quem são os senadores responsáveis pela autoria? O que diz a relatoria do projeto? Traz mais detalhes pra gente. Sim. Então, a PEC do plasma, né, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça em outubro, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela está tramitando desde 2021. E essa investigação, ela traz 3 pontos, assim, eu acho que ela traz 3 revelações muito importantes. Uma delas, né, é que a gente descobriu que em 2021, um ano antes da PEC começar a tramitar no Senado, foi feito um estudo que revelou que o plasma da população brasileira, ele tem uma maior qualidade, ele rende mais, ou seja, ele tem maior valor, ele rende mais dinheiro para a indústria farmacêutica do que o plasma que é comercializado na Europa. Isso foi feito uma pesquisa por uma empresa suíça, uma farmacêutica suíça, que revelou isso, que mostrou isso, e isso chamou muita atenção, né? Isso chama a atenção da indústria farmacêutica, da europeia e tal, porque o plasma, ele é usado para fazer um dos medicamentos hoje mais cobiçados, que é a imunoglobulina, que nada mais é do que os nossos anticorpos, que é usado hoje no tratamento do câncer, da AIDS, e que tem sido cada vez mais, em pesquisas científicas, estudado para tratamento de outras doenças. E ele hoje está em escassez no mundo todo, né? Então, a PEC do plasma, né? Porque uma das questões que a gente foi buscar, uma das perguntas por que esse tema ele veio à tona agora, né? Por que o Senado resolveu discutir isso? Essa PEC está tramitando desde o ano passado. Por que o Senado resolveu discutir isso agora, né? E a gente descobriu que existe uma empresa no Brasil, que é a Blau Farmacêutica, que teria condições tecnológicas de fracionar esse plasma hoje e transformar ele na medicação, né? Hoje no país apenas a Hemobras tem ela pode, né, pela legislação, apenas a estatal, ela pega esse plasma que sobra das doações de sangue, das transfusões de sangue e envia para uma empresa europeia que faz o fracionamento desse plasma e transforma no medicamento que volta para o Brasil e é ofertado no SUS. Então, hoje, se a PEC for aprovada, apenas uma empresa ela tem tecnologia hoje e autorização da Anvisa para fornecer a imunoglobulina. E a gente também foi atrás do lobby dos bancos de sangue privados, né? Que fizeram uma campanha massiva de publicidade antes da aprovação da PEC
e nós descobrimos que estes bancos de sangue hoje, os privados, que têm obrigação de repassar o plasma excedente das doações voluntárias, né, para a Hemobras, eles não estão repassando. Existe uma legislação no Brasil hoje que obriga esse repasse, eles não estão repassando, então esse plasma está sendo jogado no lixão. Então esse componente valioso do nosso sangue, que é transformado em medicamentos que salvam vidas e saindo para o lixo. E é esse excedente que eles estão agora fazendo esse lobby para que possa ser vendido para a indústria farmacêutica. Ou seja, romper Esses são os pontos principais. Romper mais uma fronteira, né? Quando a gente pensa no neoliberalismo, e aliás a Vivian falou agora há pouco do Milei lá na Argentina, ficou famosa durante a campanha a declaração dele de que não via nada demais em venda de órgãos. A pessoa tem direito, quer vender um rim, vende o sangue. Vende o plasma. Venda de criança, imagine órgão, né? Mas aí é esse limite mesmo. Então, é uma forma de romper mais um limite, né? Tudo é mercadoria. Uma vez eu vi uma entrevista de um desses donos de... Desculpa aqui me desviar, mas acho que tem essa linha. De um desses donos de streaming dizendo assim, vocês concorrem contra quem? A gente concorre contra o sono das pessoas, a gente compra o sono, porque as pessoas, em vez de dormir, assistem os nossos programas. Então, você privatiza, inclusive, uma parte do corpo humano. Rompe completamente essa fronteira. Então é espantoso, né? Eu estou só aqui fazendo corroborando o que a gente ouviu aí, a explicação desses últimos minutos. É espantoso que isso tenha avançado, passado pela Comissão de Constituição e Justiça, e eu queria saber, tem chance disso ir adiante, ser aprovado no Senado? Quais são as chances? Isso deve ser um lobby fortíssimo, né? Então, existe um lobby muito forte da indústria farmacêutica, é uma PEC, então, para ser aprovada, ela precisa de 49 votos, né? E eu acho que existe o ponto de impedimento que está sendo discutido e negociado, né? É que a forma que passou na CCJ, o texto que passou na CCJ, ele abre brecha também para doação remunerada. Né? Então, para os laboratórios poderem pagar pela doação de sangue, né? Que isso foi era assim no Brasil antes da Constituição de 88, foi uma conquista, né, da Constituição. Então, a gente avançou nesse assunto e isso é uma questão que é um conflito que está sendo negociado no Congresso para ser retirado e deixado mais claro no texto, para proibir o pagamento para o doador, né? Mas existe um lobby muito grande. O próprio presidente da Associação de Bancos de Sangue do Brasil, que é a associação que representa os bancos de sangue privados, ele admitiu para a gente que tem sim conversado com os senadores para aprimorar o texto de uma forma que ele seja aceito e seja aprovado no Congresso, né? A gente sabe que o lobby da indústria farmacêutica ele é muito forte e pesado no Congresso Nacional, né? Esse é um caso onde o Supremo, por exemplo, poderia entrar, por isso que tem essa briga com o Supremo. O Supremo poderia entender que essa lei ela afeta direitos fundamentais ou a dignidade da pessoa humana. Tem várias maneiras de interpretar. Lei não, desculpa, né? É um projeto de emenda constitucional, não é lei. É projeto de emenda constitucional, PEC. Então, mas enfim, é uma decisão que tem que passar pelo Senado ainda e depois teria que ir para a Câmara, né? Não pode aprovar só numa das casas, tem que passar pela Câmara. Tem um longo trajeto, mas é preocupante que já tenha avançado pela Comissão de Constituição e Justiça e tem uma avenida aberta aí, talvez, para aprovação, e a gente tem que continuar acompanhando, né, Vivian? É isso, a gente precisa seguir acompanhando, inclusive as matérias da Pública. Já queria te dar os parabéns para essa reportagem e toda a equipe e lembrar, então, o nosso time que toda quinta-feira a gente tem essa parceria e na semana que vem vamos ver o que mais a Pública vai trazer aqui para a gente. Então,